Hey, Mames! Um episódio mega especial dentro dessa terceira temporada do Páscoa Podcast. E hoje a mesa tá, assim, sensacional. Um movimento aqui para que vocês conheçam um movimento maior, que vai ser a edição histórica que a gente está organizando do Páscoa Mames. Páscoa Mames aqui, assim, só para contextualizar, se você está assistindo esse episódio, primeiro episódio que você está assistindo da Páscoa, do Páscoa Podcast, então... Se for o seu primeiro episódio aqui, eu quero te contar que o Páscoa Mames é o nosso evento da nossa marca infantil, a Páscoa Baby, que é uma marca que veste de 0 a 4 anos. E a gente fez o quê? Um movimento para atrair mães para se olharem para além da maternidade. Para a mulher incrível que a gente é, nessa mesa que está cheia de mulher incrível, mães, mas que escolhem se olhar. E é esse o movimento, é essa a missão, é esse o nosso maior desafio aqui, é fazer com que você entenda a importância de se ver para além da maternidade. Porque os filhos nascem, a gente encontra um propósito na vida, mas às vezes a gente se esquece, né? E aí, para conversar sobre isso e falar para vocês o que espera vocês no evento do dia 2 de maio, que vai acontecer no quintal do Teatro do Quintal Centro Cultural, que fica em Santa Rosa, na América Oberlander, no dia 2 de maio, às 6h30 da tarde até às 10 da noite. A gente está preparando uma experiência imersiva numa edição histórica para 70 mulheres. Até hoje, o Páscoa Mames só teve edições pequenas e é intencional, tá? São movimentos para que a gente consiga conversar e se conectar verdadeiramente, num ambiente seguro, num ambiente acolhedor. Só que dessa vez, para celebrar o mês das mães, eu pensei em fazer uma coisa muito maior. E aí eu vou contar um pouco mais para vocês aqui. E para fazer esse evento, eu não podia fazer isso sozinha, né? Então eu tô contando aqui com 3 mães maravilhosas. Mas antes de apresentar elas para vocês, eu quero apresentar alguns dos parceiros que estão com a gente nessa experiência, para vocês já sentirem um gostinho do que vem por aí. E aí, eu já comecei encantando elas aqui. Vocês sabem que eu trabalho com encantamento do cliente. E aí, eu já comecei... Qual câmera que pega essa belezinha aqui? Produção? Ó, eu já comecei encantando elas com doce da Sandrine. Tem doce aqui. Patrocinando esse episódio, super parceira nossa do evento. E olha que graça que ela fez. Eu tô muito apaixonada por isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o microfone, o fone... Nas cores da marca. Aqui. Nas cores da marca, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é um carinho, isso aqui é um cuidado, Sandrine. Assim, o estúdio tá todo mundo aqui apaixonado pelo seu trabalho. Ainda mandou docinhos pra gente. Quem também veio com a gente nesse podcast, nesse episódio mega especial, foi a Entre Elas. É um grupo de mulheres empreendedoras. Nessa mesa tá cheio de mulher empreendedora. Eu converso muito com mulheres empreendedoras. Muitos negócios nascem de empreendedorismo, né? Nascem da maternidade. Tem uma frase que é muito boa, assim: filhos costumam parir grandes empreendedores. E aí, por onde eu vou, quando eu começo a conversar com as pessoas e elas são mães, muitas das vezes o negócio delas nasceu por conta da maternidade. E o Entre Elas é esse lugar de conexão de mulheres empreendedoras. São encontros mensais que acontecem em Niterói, em Caraí, que fazem com que a gente consiga se conectar, porque, vou usar uma frase de alguém que está aqui, a gente não precisa empreender sozinha. E aí, posto isso, não precisa empreender sozinha, a gente tem carinho e cuidado em tudo que faz, a gente cuida dos nossos clientes, né? BemTV, mais um parceirão nosso, tá com a gente em todos os eventos. O que eles fazem? Facilitam a vida do cliente. Sabe quando você chega nos lugares e você já vai procurando uma tomada? Preciso carregar meu telefone. Alguém trouxe um carregador, tem uma tomada aqui. Tipo hoje, BemTV, né? Resolve, hoje, gente. Né? BemTV resolve muito. É muito legal que as pessoas já chegam nos eventos assim... Eu falei, não, amor, aqui, ó, tem um totem aqui. E a BemTV é esse parceirão que faz com que facilita a vida das mães. A gente já tem uma vida tão corrida, tão atribulada. A gente esqueceu o carregador em casa, BemTV pensou na gente. E aí, mais pra gente fechar nossos parceiros, na verdade, mais um aqui que mandou presente pra gente. Mas antes disso, deixa eu falar da Lume. A Lume é quem vai trazer a experiência sensorial do nosso evento no dia 2 de maio. Vocês têm noção que tem um spa esperando por vocês nesse evento? Uau. Gente... Assim, as meninas que estão aqui, que eu já vou apresentar pra vocês, elas vão ter uma massagista exclusiva no camarim delas. Só pra vocês entenderem o nível do evento. E todas as 70 mães que estarão presentes lá com a gente terão a experiência Lume Spa.
Luma Spa vai levar um chazinho que é característico do espaço deles. Isso é encantamento do cliente, vocês sabem, né? E vai levar um chazinho exclusivo do espaço deles para as mães degustarem lá. Vai ter reflexologia podal, que eu chamava de escalda-pés, mas já fui corrigida. Escalda-pés é coisa... É reflexologia podal. Dá licença. Vai ter quick massage, a cadeirinha ali, ó, pra fazer 10 minutinhos de massagem. Gente, assim... Um evento relaxante, digamos assim. Tudo que uma mãe precisa. Tudo que uma mãe precisa. Então, deixa eu apresentar pra vocês quem são as mães que estarão dividindo com a gente. Porque sabe o que eu acho muito interessante? É porque cada maternidade é única. Mas elas se conectam em vários pontos quando a gente senta pra conversar, quando a gente senta pra falar. E aí eu trouxe 3 mães mega especiais pra estar com a gente lá no palco. Mas e aí a gente vai dar uma pincelada, porque o que eu quero mesmo é que vocês estejam lá no dia 2 com a gente pra conhecer cada potência dessa que tá sentada aqui na mesa, pessoalmente, numa troca. A ambiência importa muito, gente. Quando a gente tá no ambiente, a gente respira a mesma... Bora lá. Thaisa Muniz, idealizadora da Rede Colmeia. E o que eu acho mais legal, e o que ela vai explicar mais na apresentação dela aqui, é que apesar de ser mãe de 2, ela também é mãe de várias. Meu Deus. Que história é essa, Thaisa? É, isso aí. Eu sou a Thaisa, né? Tenho 2 meninas maravilhosas. Uma de 6 e uma de 14 anos. E há cerca de 7 anos atrás eu fundei a Rede Colmeia, né? A gente faz 7 anos agora, que é uma rede de mulheres empreendedoras, né? Hoje eu digo que nós somos um ecossistema feminino, né? Que nasceu lá em Maricá, mas que hoje já tá expandindo aí por todo o estado. É onde a gente realmente conecta mulheres e nós temos algumas premissas, né? A primeira delas é a gente compra da gente. Boa. Sabe? A gente valoriza quem tá do nosso lado, porque a gente reconhece o corre, a gente sabe como que é maternar e empreender. E essa frase que a gente usa mesmo, né? A gente não precisa empreender sozinha, porque a maternidade traz tanta solidão, né? Traz tanta sensação de solidão. Parece que só eu tô tendo dificuldade para dormir. Parece que só meu filho tá tendo refluxo. Parece que só eu não tô conseguindo dar conta de tudo. Mas se a gente para 5 minutos para conversar num Pasco Mome, se a gente para 5 minutos para conversar num banco de uma praça, a gente olha e fala, cara, você também tá passando por isso? Esse olhar de acolhimento, né? E a Colmeia trouxe muito isso. E aí depois a gente fala um pouquinho mais que ela nasceu exatamente num momento onde eu tava bem no puerpério, né? A Alice estava com 45 dias de nascida e eu me olhei e falei, cara, eu vou me afogar nesse mar do puerpério, né? Eu vou me afogar nesse momento de solidão, de me esquecer quem eu sou. E aí, como eu trabalho com treinamento e desenvolvimento há mais de 20 anos, né? Tenho uma empresa voltada para isso, eu lembrei quem eu era em Cristo, quem eu era profissionalmente, quem eu era socialmente. Falei assim, eu preciso jogar uma boia para não me afogar. E aí, o que aconteceu? Quando eu joguei essa boia, veio um monte de mulher nadando nesse oceano, se apoiou na boia também, e assim nasceu a nossa rede. Mãe de várias. E o que aconteceu? Eu, né, me conectei com ela, e aí sou fãzaça de todos os projetos da Laís. E aí ela falou pra mim, quando ela me convidou pro podcast, quando ela me convidou pro talk, eu falei, não vou chegar lá de mão vazia, porque quem acompanha o podcast dela, ou os podcasts que ela vai, ela diz isso, ela jamais eu vou chegar num lugar eu nunca chego de mão vazia. Amor. Então, ativei o quê? Parceira, porque a Laís tem um conteúdo maravilhoso sobre parceria. E aí falei, parceira, e aí Origem Natural trouxe o quê? Nuts pra gente, porque o equilíbrio... É amor, tudo, né, gente? A gente tem doces, mas a gente também tem nuts. A gente tem damasco, a gente tem tâmaras, a gente tem oleaginosas, entendeu? Então é isso. E eu tô muito feliz de estar aqui e honrada de estar com essas mães maravilhosas que eu já acompanho, já babo, já venero, já aplaudo de pé. Vontade. Tenha vontade. Então deixa eu aproveitar para dar presente para vocês também. A LTZ mandou para vocês, tá aí na frente de cada uma de vocês. Vamos abrir juntas? Vamos. Fiquei Adoro. muito feliz. A LTZ é uma marca de esportes, né? E aí ela prega a ideia de que a gente consegue usar a roupa da academia na rua também. Cheiroso. Sabe? A gente não tem. Ó, experiência sensorial já, ó. Tá check? Tá check. Muito. Olha, personalizado, cheirosinho. Gente. Esse episódio não é de encantamento do cliente, não. Amor, isso é Deus falando comigo, ó. Isso aqui é recado do Pai. Gente, muito cheiroso. E eu vi ontem isso aqui numa loja. Não, vamos lá. Cheiro, tato, que tecido maravilhoso. Tecido, que tudo. Top. Gente. E uma blusinha pra eu sair por aí. Muito. Sensacional, LTZ. Meu sonho de virar Sensacional, musa muito obrigada. fitness se concretizando aqui, ó. Não, e isso aqui também é autocuidado, né? Se a gente fala de mãe que precisa voltar a olhar pra si, esse hoje é um calcanhar de Aquiles pra mim, sabe? Trabalho muito, mega empreendedora e pra mim nunca tem tempo de fazer atividade, né? Minha filha faz 2 atividades. Laura faz balé,
faz natação. Eu, minha filha, só carrego ela pros lugares. Quando não tô com ela, tô trabalhando. Mas isso aqui é um convite, um lembrete de que a gente precisa se olhar também. Isso aqui também é autocuidado, né? Isso aqui também é sanidade mental. Love it. Gostaram do presente? Amei muito. LTZ, arrasaram. Amamos. Muito obrigada. Eu tô precisando. E dá pra usar na rua mesmo, né? Maravilhoso. Super. Não dá? Então bora lá. Deixa eu apresentar mais uma mãe incrível aqui. Peça. Mãe de adulto, né? Se vocês estão pensando assim, ai não, mas a marca vende de 0 a 4 anos, então esse evento não é pra mim. Amor, quem vai estar no palco com a gente é mãe... Acho que sei qual que é a informação que impacta mais. De gêmeos, Que já é um de impacto. 20 anos de idade. Oh, meus bebês. Jura que esse evento não é pra você? Meus bebês. de 20 Repense. anos. Josi Sempre Galvão, conta pra Sempre gente. bebês. Quem é você? Josi Galvão, mãe dos gêmeos Arthur e Beatriz. 20 anos, eu olho pra trás e falo, gente, é isso mesmo? E eu criei, quando eles fizeram 18 anos, o Manual dos 18. E eu fiz um PDF pra eles. Falei, não vai ter cartão, mas mandei no e-mail. Assim, já que vocês agora têm 18 anos, vocês vão receber o e-mail da mamãe. E aí eu fiz esse PDF e coloquei tudo que eu gostaria de saber aos 18. Genial, né? Tudo que eu gostaria de saber aos 18. E ali, assim, enquanto eu fazia, eu chorava, né? Não, eu já tô meio emocionada só de pensar. E tudo isso, pra mim, assim, é muito estranho. Ser mãe de gêmeos foi uma promessa. Eu ouvi 1 ano e 8 meses antes de ter as crianças que eu seria mãe de gêmeos. Uma pessoa me falou isso. E eu falei, essa pessoa tá entendendo errado. Acho que a mensagem era outra. E certamente é alguma bênção dobrada, né? Algo, eu dei a minha interpretação. E 1 ano e 8 meses depois, simplesmente, eu engravidei. E logo na primeira ultra, o doutor perguntou, tem gêmeos na família? E você está gravidíssima, minha filha. São gêmeos. E aí, assim, eu lembrei exatamente daquela Da promessa. profecia, daquela palavra que eu tinha escutado, de uma pessoa que disse que tinha visto uma barriga linda, que crescia, ela viu a visão dela. E vinha um umbigo, uma outra barriga surgia, colava umbigo com umbigo e fazia uma barriga única. Uau. E uma luz iluminava essa barriga e que Deus manda te dizer que você vai ser mãe de gêmeos. Foi essa palavra que eu escutei, né? E aí, quando eu tava ali sentada na hora da ultra, eu falei, cara, primeiro dia, já descobri que sou grávida de gêmeos. É bom, eu achava que até aqui era eu que conduzia tudo, mas tem algo maior guiando e conduzindo. Então, eis-me aqui, né? E as pessoas falavam, corajosa você? Amor, não é coragem não, já tá aqui dentro, agora põe pra fora e vamos criar essas crianças, né? E é isso, Sensacional. e a maternidade me transformou. Hoje eu tô aqui, trabalho com mães, rede SOS Baby, depois agência de babás e tamo aí. Consultora materna, foi quem resolveu o sono da Laura, minha fada do sono. Perfeito. E pra gente fechar essa roda de conversa aqui, ninguém mais, ninguém menos do que Zanda Alfradique, mãe da TT, criadora de conteúdo na internet há mais de 9 anos. Eu fiquei 9 surpresa. Maravilhosa. E aí, né, quais os pontos que a gente quer trazer nesse evento do dia 2, né? A gente tá com mãe de adulto e mãe de 2, gêmeos, né? A gente tá com uma mãe de uma galera, de uma comunidade que num propósito, um negócio que nasce na maternidade dela, no puerpério dela, que salva ela do puerpério, ela se tornar mãe de várias, né? O movimento dela chama Colmeia, a galera brinca que ela é a abelha rainha, né? E aí eu trouxe a Zanda. Zanda é mãe da TT, filha única, assim como eu, né? Mãe de filho único, pensando assim, meu Deus, será que eu vou pro segundo ou não vou? Quais são os desafios da gente criar uma criança hoje, principalmente nesse universo do digital? A TT tem 4 anos, Zanda hoje vive do digital, e aí eu quero muito trazer a sua percepção também, Zanda. Fala com a galera, se apresenta, por favor. Então, não tenho muito o que falar. Eu mostro muito o meu dia a dia, mas eu tenho um propósito, que é, através da internet, não fazer com que as mães se sintam sozinhas. Então, assim, o meu propósito é sempre... Olha, eu acho que se eu tiver que postar o lado bom e o perrengue, eu vou no perrengue, porque eu quero que as pessoas se sintam mais acolhidas, eu quero que as pessoas se sintam mais amadas e entendam que isso acontece com todo mundo. Perfeito. É assustador quando eu recebo nos directs as pessoas falando assim, sua filha também faz
isso, eu achei que era só comigo. E nunca é só. A maternidade, ela tem várias conexões, mas ela é muito múltipla, ela acontece com muitas pessoas. Mas o que acontece? A gente tem, né, a internet tem várias fases, eu tô há 9 anos e eu vejo que agora, mais do que tudo, as pessoas estão desesperadas através de uma verdade, elas estão querendo ver um pouco mais, né? Não só um prato de comida, um passeio, as férias, porque aí a gente fala que não, mas todo mundo se compara. Sim. Eu acho uma inverdade você falar que não, você se compara, a gente se compara assim, todo mundo se compara. E se você pega e começa só a ver pessoas de férias, pessoas... Gente, a vida não é isso. Não é. A vida não é isso. A vida é luta, a vida é dia a dia, a vida é você correr atrás das suas coisas. E esse é o meu desejo de mostrar, né? Que eu sou uma influenciadora, mas eu sou uma micro-influenciadora. Eu brinco assim, eu não sou uma marca gigante. Eu sou aquela micro-empreendedora que tá ali, que faço várias coisas e que busco mostrar o meu dia a dia, mostrando essa realidade de influenciadora, que eu acho importante, porque também hoje em dia... virou, né, antigamente perguntavam pros filhos, o que você quer ser? Quero ser modelo, atriz ou jogador de futebol. Uhum. Hoje em dia eu quero ser tiktoker, eu quero ser youtuber. Gamer. Então assim, mas eu acho muito importante, é legal, óbvio, as profissões mudam, enfim, mas eu acho importante você mostrar a realidade também da profissão. Então assim, eu acho que esse é o meu propósito. Perfeito. E aí, pra gente conversar aqui, eu abri uma caixinha de pergunta lá, né? Pedi pra galera mandar pergunta. Inclusive, no nosso evento, no dia 2, é muito aberto a galera. O evento é feito pra vocês, é feito com vocês. Então, assim, eu vou deixar aqui registrado o meu convite, a minha intimação, para que cada mãe sentada presente ali participe ativamente desse evento que foi pensado e construído para você, mãe. Então, é para levantar a mão e fazer pergunta sim, é para trazer seu ponto de vista, é pra gente dialogar. É claro que a gente vai estar, né, com uma galera grande, mas tem espaço, tem voz para todo mundo. E aí tem voz aqui também, porque a gente recebeu algumas perguntas na caixinha e eu quero trazer essa provocação para vocês, mas pincelando, porque o nosso intuito aqui é fazer com que vocês estejam lá pessoalmente conhecendo cada uma delas e vivendo essa experiência com a gente. Combinado? Então, vamos lá, ó. Uma pergunta que enviaram aqui. O que mais te surpreendeu na tua experiência como mãe? Fiquem à vontade para quem quiser responder essa pergunta. Eu me surpreendi total, porque por mais que as mães falem, você acha que você sabe, você não sabe. Tipo, todo mundo fala assim, você não vai conseguir ter tempo pra escovar o dente. Você não vai conseguir se arrumar. Você não vai fazer... E eu falava, juro, eu tenho vergonha de falar hoje, eu falava assim... Comigo, não. Na minha casa, eu sou safa. Eu falava, eu sou muito... Meu filho não vai fazer escândalo na frente dos outros, não vai dormir na minha cama, né? A gente sempre fala isso. Não, isso eu até falava, mas eu não acreditava nessa falta de tempo absurda que a maternidade nos primeiros meses acontece. Eu juro, eu paguei muito a língua ali. Acho que foi o que eu mais paguei. Não, a criança só dorme, né, Josi? A criança só dorme. Claro que você vai conseguir lavar o cabelo. Por que não conseguiu lavar o cabelo a semana inteira, né? Nossa, tá desajeitada, né? Uma semana que você não faz isso. É verdade. E aí, então, vamos lá. Se você pudesse resumir a sua maternidade em uma palavra... Essa é boa, hein? Qual seria essa palavra? E eu tô aqui fingindo que eu não sou mãe e eu não tô respondendo nada, né? Eu tô só jogando. Eu acho que entrega, cara. Acho que entrega. Até voltando na pergunta que você fez pra gente aqui, uma coisa que me surpreendeu, que a maternidade me surpreendeu, era a capacidade que eu tinha de me doar para uma outra pessoa. Eu não imaginava que eu era tão capaz de abrir mão de coisas que eu achava que era fundamental. Nossa. Por um outro serzinho, que na verdade não tá te dando nada em troca. Porque no começo, no máximo, é um olharzinho que você olha e fala, ele está dizendo que me... Ele não disse nada, ele só tá olhando pra você mesmo. Mas você lê aquilo ali como a maior recompensa da sua vida, entende? Então, quando eu fui mãe a primeira vez, há 14 anos atrás, eu estava muito preocupada com a minha carreira, com a minha vida, estava muito feliz. E a maternidade fazia parte desse processo natural. Quando o Manu veio e eu vi...
como as outras coisas se tornaram menos importantes, eu falei, cara, que amor é esse? E que cresce também, né? Porque eu lembro que me perguntaram assim, e aí, quando você olhou pra ela, você se apaixonou automaticamente? Comigo não foi assim, eu acho Nem lindo. comigo. Não foi Não também, tá vendo? Não, Ó. comigo foi. Comigo foi. Então, Não foi. algumas... Eu olhei e falei... engraçado que tem uma gravação, né? A Manu no meu peito, assim. E eu falando pra ela assim, a gente vai se conhecer e vai se amar muito. E foi o que aconteceu. Parece que dia após dia a gente ia se Foi construindo uma relação, né? Cara, e 14 anos depois, hoje, eu olho pra minha filha e falo, cara, que coisa, é muito parte de mim, que orgulho dessa parte de mim que tá com 14 anos. Que é o que você deve imaginar também. Assim, o que me surpreendeu, e vai ser difícil hoje, que eu tô sensível. Tô até evitando falar, mas, enfim. Me surpreendeu na maternidade, me surpreende ao longo dos anos, assim, a capacidade que a gente tem de amar e como o amor se transforma. É isso. Porque, assim, no início é aquela coisa da paixão, dessa coisa avassaladora. Quem sou eu sem eles? Né? E assim, não pode acontecer nada comigo. Meu Deus, isso é uma vida que depende de mim pra tudo e tal. Aí as fases vão mudando. Você vai se conhecendo, a sua força, o seu poder de se entregar. E você vai... Cada vez que a fase muda, tipo assim, no início você tá lindona, né? Grávida. Toda brilhante, O centro das exuberante, atenções, todo né? mundo tá preocupado com você. Aquela coisa linda e tal. Aí nasceu o neném, cadê aquele brilho, né? Foi embora. Negócio fosco, E aí assim. o negócio... E aí Usa fralda, a gente usa fralda. Aí você é sugada, literalmente, né? Você se sente assim... Aí daqui a pouco é a fase da fome, né? Aquela vontade de comer, horrores e tal. Daqui a pouco você vê aquela barriguinha de sapinho que fica Você ali. não se reconhece, né? Fica tudo muito estranho, você ainda sente dores, você tá sensível. É tudo muito estranho. E ao mesmo tempo você só quer cuidar dessa criança, proteger ela. Daqui a pouco seu cabelo começa a cair. Ainda tem isso. Né? Aí o cabelo cai, você tá meio carequinha, e o negócio assim, e você vai se transformando, e o negócio vai vindo. De repente, aquela mulher volta, aquela vontade de novo de fazer sexo, aquela vontade de viver, de trabalhar, de produzir, vem. Você vai olhando, o tempo vai passando, e você vai olhando os seus filhos, você vai vendo ele, no caso de gêmeos, né? Eu via eles conversando muito, e eu sempre tive vontade de ter mais um filho, porque eu queria ter essa relação de um. Porque, assim, cada vez que eu comecei a perceber que quando eu entrava na conversa, eles queriam disputar pra conversar comigo. Então, era muito assim, quando eu via eles se engajando, eu ficava quietinha vendo. Então, eu tenho muitas cenas... Vou segurar. Não, olha aqui. O Paz com Mames e esse momento aqui é um lugar seguro. Fica à vontade. Se permita. Tô me permitindo. E eu tenho muita cena, assim, de ver eles conversando, eu chegando de longe, olhando, sabe? Eu ficar vendo bonitinho as falas deles, as trocas. Mamãe, viu a mamãe? Bia? Não, Bia, faz aqui. Arthurzinho, a sopinha que a mamãe vai fazer pra você. Então, assim, eu lembro muito deles conversando, deles indo à frente, andando. Construindo, na calçada, né, uma relação. os dois, e eu, assim, evitando pra não ter aquela coisa fazer de... a gente ter o segundo. É, Tá eu tô vendo, né? percebendo isso. É um plano. Eu super acho. Dois contra um. Já falei pra ela, temos aqui já, ó. A Acho gente que elas nem combinaram. planejou essa É. estrutura de Tô só localização. sentindo, tá, Vamos gente? Ó. Vamos encomendar. Vamos mandar pra ela a energia Tô dos só dois. vendo, Josi. Tô só vendo. Não, e aí era muito gostoso disso, desse diálogo dos dois. Eu vi muito os dois. Mas assim, às vezes eu fico, será que eu tinha que tá mais com um e com outro? Tinha aqueles dias de mãe e filho, só com o Arthur, só com Bia. É um momento de fazer dormir. E eu lembro da Bia falando, mãe, você só ama o Arthur, né? Porque o Arthur dormia até cedo. hoje. Arthur dormia cedo. E aí, então ele dormia no sofá, dormia onde tivesse. Aí eu pegava ele dormindo e levava. E ela demorava muito a dormir. Então ela sempre me via levando ele. Ela, não, porque você só leva ele pra cama. Eu falei, filha, mas você não dorme nunca no sofá. Então você nunca se vê. Né? Eu sempre tenho que te levar pra cama e ficar com você lá. Então, assim, são muitos diálogos. Então, isso me surpreendeu muito. E outra, que quando eles completaram 18 anos, e aqui fica uma informação pra vocês. Ai, vem lá do futuro. Medo. E assim, eu vim do futuro pra falar pra vocês que, assim, eu pensei assim, vai fazer 18, eu faço o manual dos 18 e tá tudo certo. Agora eu tô livre, né? Porque, assim, até então, eu tinha aquela coisa assim,
É minha responsabilidade, tá debaixo da minha asa. Não, agora eu vou ter mais tempo, vou trabalhar mais, vou fazer mais coisa fora. Vou meio que ficar um pouquinho mais livre. Aquela independência dos 18 que a gente acreditava. Quando eu fizer 18, eu vou ter minha casa, vou comprar meu carro. Então. E quando eu vi eles com 18, eu falei... Aí eu vi o quanto eles ainda precisavam, o quanto eles ainda buscavam. E me surpreendeu muito. E assim, eu olho pra trás e eu falo, caramba, você bateu um bolão. Parabéns pra você. Porque mesmo não sabendo, eu fiz certo, eu acertei. Porque a gente nunca sabe que tá acertando, né? A gente nunca tem certeza. Não, eu ia falar outra coisa surpreendente da maternidade, é que a gente nunca tem 100% de certeza de que a gente está fazendo certo. Se a gente é um pouco mais rígida, se a gente está sendo flexível demais, se a gente está dando atenção para a gente nunca tem essa certeza. Mas a gente pode não ter essa certeza, mas a gente sempre faz 100% querendo acertar. Exatamente, é isso. A gente segura a onda, mas no fundo a gente sempre tem aquela... Porque às vezes a gente olha, por exemplo, para outras mães e fala assim, cara, olha como ela se garante. A gente cria essa ilusão de, caramba, olha como ela sabe fazer, olha como ela... Mas estamos aqui em 4 mães dizendo, a gente faz, mas a certeza absoluta... A gente não se garante, não se garante nunca. Segura no canal, no momento, a gente nunca tá se garantindo. Josi, e outro detalhe que você falou, que eu achei muito importante, que tem que pincelar. Chega uma hora que a gente começa a voltar a voar. Mas é importante dizer que ninguém vai responder pra você com quantos meses ou com quantos anos. Não. Se você tá procurando, não vai ter. Porque se a gente fizer aqui nós 4, a gente vai ver como foi em tempos diferentes, cada um. Em momentos diferentes. Essa resposta, infelizmente, eu acho que muita mãe procura. É aquele negócio que o puerpério não dura 45 dias, né? Com quanto tempo eu vou voltar a ser... Não vamos conseguir te responder, porque isso é uma coisa muito... Não, e se alguém estiver respondendo, aliviando. Porque tá tem a ver com a estrutura, tem a ver com o seu emocional, tem a ver com a dependência do seu filho. A gente sempre acha que o nosso filho depende muito mais. E tem muito a ver também com a nossa também predisposição, assim. O quanto eu quero retomar minha vida. Porque, assim, às vezes você diz que quer, mas você já acostumou naquele padrão de, assim, ficar esperando muito pra você dar um passo. Tipo, buscar uma terapia, buscar um grupo, estar num ambiente, conversando com uma mulher que é mãe, que tá com aquela cabeça pra não reclamar, porque... O que você quer resolver? Vamos ficar junto? Vamos sair então junto? Porque eu não saio. Então vamos pro campo. Não, mas então você não quer resolver, você quer reclamar, sabe? Então assim, mas também que lugar que eu tô? Mas também tem que olhar que às vezes o destino ajuda. Por exemplo, uma mãe que é CLT, ela não tem muito essa opção. Sim. Quando o seu filho fizer 4 ou 6 meses, ela vai ter que voar, ou ela larga o emprego, que muitas mães se tornam empreendedoras assim, ou ela vai ter que, de um jeito ou de outro, com um empurrãozinho ali... Quase que sendo empurrada do penhasco, tem que voar. Eu, por exemplo, a minha filha, eu não deixava ela ficar com ninguém além de mim. Até que o meu marido teve a Covid, e eu me vi obrigada a deixar ela com outra pessoa, e foi libertador. Mas eu tive que ter um empurrão de um lado muito... Então, existe esse empurrão com 3 meses, existe esse empurrão com 3 anos. Então, tem o destino, e muito como é a rotina dessa mãe... Também, eu acho que interfere, assim, muito. Eu conheço mães, assim, eu conheço uma menina que ela era CLT, e quando ela engravidou, ela já tinha feito um super, assim, um caixinha ali, que ela falou, cara, eu não vou voltar a trabalhar, já fiz, quero ter esse momento. E quando bateu, ela estava desesperada pra voltar. Aí eu fui essa mãe. Ela estava louca desesperada. Pra voltar. Exato, então, assim, tem que olhar que tem a nossa vontade. Óbvio, tem muitas mães que têm esse impulso. Não, chegou a minha vez, eu vou fazer. Mas tem muitas que são muito alinhadas pelo destino, pela profissão. Que eu acho que a gente não vai sair dessa pergunta. Não, eu lembrei de uma outra coisa. Mas eu nem tô falando assim de esse movimento de ir trabalhar, ir pra fora, deixar o filho com alguém. Mas é assim, voltar pra si mesmo. Porque assim, a mãe, ela fica grande demais. A mulher, ela é múltipla. Diminui, né? Nós somos muitas, né? Então, eu sou a esposa, eu sou a mãe, eu sou a empreendedora. E assim, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou a pessoa que frequentava uma igreja, frequentava um salão de beleza. Então, assim, e aí a mãe cresceu e ela simplesmente abafou e ocupou o espaço de outros. Aí essa mãe, que assim, cadê aquele meu momento com meu marido? Não tem mais, que eu abafei ele. Não tem, cadê isso? Não é que, pra agradar o marido, pra agradar minha mãe. Não, é porque é bom pra mim também. Então,
Quando eu tenho a consciência, eu falo, gente, se eu fizer esse movimento, vai ser bom pra mim. E a minha filha merece, e o meu filho merece conhecer essa mulher. Mas você sabe que esse hoje é um grande desafio do Páscoa Mames, né? Fazer com que essas mães entendam a importância que tem elas tirarem esse momento pra elas. Porque, assim, o Páscoa Mames já aconteceu sábado, já aconteceu dia de semana à noite, tipo happy hour, sai do trabalho e vai. Mas por quê? Pra tentar entender a cabeça delas. E aí, se era sábado à tarde. Galera, já fiz post assim, tipo, vai ter peça não sei aonde, vai ter atração no Campo São Bento, vai ter não sei o quê. Chama a sua rede de apoio, chama o pai. Pede pro pai ficar com a criança brincando no Campo São Bento, levar no teatro 2, 3 horinhas e se permita viver esse momento. Não, mas sábado é o dia da família, trabalho a semana toda, sábado é o dia de ficar com o filho. Beleza, vou fazer dia de semana então. Sai do trabalho e vem. Poxa, mas dia de semana, só eu consigo colocar meu filho pra dormir, não tem ninguém pra ficar com ele de noite, não. Então, assim, é muito nesse lugar, e uma vez me fizeram essa provocação, eu achei muito interessante, que assim, se fosse pra trabalhar, você ia. Se fosse uma escala extra, tem que trabalhar sábado. Se fosse você ia pra dar um jeito salvar qualquer outra pessoa, porque a gente tem em nós essa questão de salvar, de ajudar. Se fosse pra salvar qualquer pessoa, muitas vezes nós íamos. Deixa eu aproveitar esse gancho. Claro. Mas ontem teve uma comemoração de aniversário do mês na rede, né? E a gente faz isso todo final de mês. Pra celebrar a vida mesmo. E todo final de mês eu sou a missionária da festinha. Por quê? Porque as mulheres têm dificuldade com isso. E ontem eu fiz um post, e um pedacinho da legenda tá lá no nosso Instagram, ColmeiaRJ, a legenda toda. Mas olha a pergunta exatamente o que você falou. Sair pra rir, pra se divertir, sair só pra comer, pra encontrar as amigas, jogar a conversa fora, celebrar a vida. Qual foi a última vez que você fez isso? A gente é tão comprometido com o cliente, com prazo, com contrato, e tem que ser mesmo. Mas que tal usar esse mesmo empenho para se comprometer com você? Perfeito. E fica esse questionamento, né? Porque eu falo com muitas mulheres e elas falam assim, tá... Teve uma vez que a gente fez um evento e eu quero já chamar as mulheres pensando exatamente no nosso Páscoa Mames, porque eu perguntei a ela assim, por que você não vai no evento? Aí ela, porque a minha loja era uma quinta à tarde, o evento começava às 4 da tarde. E a loja dela fechava às 5. Eu falei, cara, vai ser muito importante pra você respirar, pra você brincar, pra você rir, um lugar seguro. E ela falou assim, não posso, porque a loja fecha às 5 horas da tarde e tal. E eu falei assim, então você vai fazer um exercício pra mim. Você vai me mandar um relatório, e eu tenho autoridade pra fazer isso com elas, né? Você vai mandar um relatório de quantos clientes entraram na sua loja nas últimas 5 quintas-feiras após as 16 horas. Porque eu conheço a região e é um horário já fraco. O pessoal tá indo pra... não tem movimento. E quando ela me mandou, ela falou, Thaís, eu fiz uma venda há 3 quintas-feiras atrás, às 4h16. Eu nunca vendi nesse horário. Falei, então, veja isso como um trabalho. Vamos fazer assim? Porque às vezes quando você puxa isso pra ser um trabalho, vai lá, a mulher vai. A mulher não se permite. E isso tem muito a ver com a crença, né? Sim. Com a crença de que, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que cuidar. Se fosse a consulta do filho, ia. Se fosse uma reunião com o cliente, ia. Mas pra mim, pra eu me permitir sorrir, relaxar, eu não sou digna disso. Mentalidade, né? Mentalidade. E é difícil. E uma das coisas que eu ia falar é que a maternidade também me ensinou, eu já trabalho com isso há muito tempo, que é enxergar o outro. Quando a gente treina, a gente tem que enxergar o outro. Mas foi aprender a não julgar. Não julgar as mães. Não julgar até por que ela não consegue. Pelo contrário, ter empatia. Falar, pra mim foi mais tranquilo sair pra me divertir, mas pra outra não é, porque eu não sei como que foi pra ela ter aquela criança. É o mito da caverna, né? Não, tem mães, gente, que aquela criança foi desejada, lutada, que ela fez vários procedimentos pra ter aquela criança, então ela coloca aquela criança no centro da vida dela. Sim. Então você simplesmente dizer, deixa com fulano... E não só isso, ela tá tão exausta. Também. Porque, assim, gente, você não pensa direito. Não pensa. Não pensa. Isso. Eu vou dormir ou eu vou me arrumar? Não, pelo amor de Deus. Ou eu vou sentar aqui no sofá e ficar um pouquinho de preguiça, porque eu fiquei o dia inteiro nessa correria. Não tô com a cabeça pra mas pensar vamos falar nisso. duas verdades? Você até quer, mas desanima. Vamos conversar duas verdades, porque eu acho muito do acaso, gente. Se você diz que seu filho não dorme com o seu marido, é só porque você nunca saiu de casa e deixou. Exatamente. Vou te falar, porque assim, não adianta. Que seja cansaço. Mas, isso agora, eu vou dar palpite na maternidade. Eu vou dar palpite. Vou dar palpite na maternidade alheia. Vai. Minha filha só dormia comigo. Até o momento, e eu tentava. O que acontece? Você tenta dentro de casa com o pai. Então, da 1, da 2, você entra no quarto e resolve a situação. A criança já fica te olhando. Exato, a criança já tá esperando. A partir do momento que você sai,
todas as vezes que eu saí, sempre foi a resposta. Mamãe saiu pra trabalhar, ou mamãe saiu pra isso. A criança... Gente, 80... Não, tudo bem, tem as exceções, mas 80, 90% a criança vai. Com você Até em casa é mais muito rápido. difícil. Com você em casa realmente é mais difícil, porque ela sabe que ela tem a sua opção de todas as noites. Mas depois que você faz esse exercício, então faça. Às vezes é isso que você quer, deixa e tenta ver. E outra, vamos manter pelo lado de ter uma calma, um descanso e ir no evento, mas vamos falar de networking também? Porque a gente conversando em 4 aqui, aqui em 5 minutos, Total. ai, você conhece ela, eu conheço essa aqui, essa é psicóloga, ai, essa é muito legal, essa é nutricionista. Você é empreendedor, você é profissional autônomo, se você não quer ser convencida que você merece esse tempo, Vai trabalhar. vá para fazer conexões, Isso aí. para conhecer mulheres legais. Você tem uma clínica, você vai lá, que você vai conhecer muitas mães que estão procurando. Então, assim, se você não for pro seu bem-estar, vá pensando que você vai pelo trabalho. Seu Usa bebê a não desculpa dorme, que você usa, precisar. usa. Cheio de quebra de objeção aqui. Isso aí, amor. Conta aqui nos comentários qual que é Manda. o seu motivo pra não ouvir, que a gente isso dá aí. uma resposta. Se seu bebê não dorme e você quer tirar uma dúvida lá sobre o sono, vem pra falar Isso aí. comigo. Você é empreendedora, quer entrar na Rede colmeia, Colmeia, vem que vai comigo. estar direto comigo. Tá precisando de uma influenciadora pra trazer impacto pro seu negócio. negócio. Vai lá. Precisa de roupa pros seus objeções. filhos, pode falar comigo. E fora todas as mães que vão estar naquela plateia Isso aí. e que com certeza agregam, fazem algo que podem ajudar no seu negócio ou na sua vida. E Quando você vai sai trocar o podcast? figurinha ali, né? Quando gente. sai o podcast? Oi, produção, quando é que sai o podcast? Ó a pressão. Amanhã. Tem 24 horas pra esgotar esses ingressos, hein? Não vai precisar de corte, Eu gente. É dou. por Não vai, isso. né? Não Tá vai. maravilhoso. Vai ser muito... 24 horas pra estourar esses ingressos. Então é isso, gente. Deixa o seu filho com o seu marido, se ele não dorme, porque ele vai aprender a dormir, né? Acontece isso. Vai lá pra descansar ou vai lá pra fazer um networking, conhecer as pessoas. Experimenta. Independente. Hashtag experimenta. E agora, independente de não vai aprender a dormir, mas olha a experiência e a oportunidade que a gente vai dar pra esse pai com esse filho. Então, assim, tem muitas coisas É isso. boas e a oportunidade de você também se ver assim. Ué, gente, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Gente, cair a ficha de que você não é o centro do universo é bom pra caramba, sabia? É verdade. Porque a gente disfarça, né, o nosso egocentrismo muitas vezes. Porque você achar que só você faz o teu filho parar de chorar, achar que só você dá a comida perfeita, só você... Cara, isso, a gente precisa se libertar disso. Porque isso adoece muitas mulheres. Então, é isso. Eu não posso ir porque meu filho... Óbvio, tem mulheres que não têm nenhuma rede de apoio. A gente respeita esse recorte muito, tá? Mas eu tô dizendo para aquelas que acham que não, se eu não estiver em casa, meu filho não vai comer. Vai. E deixa o pai, ou deixa o cuidador, deixa a avó, deixa o avô ter essa experiência. Sim. A gente não tá chamando ainda para uma imersão de 3 dias. Ainda. Ainda não. É, A gente um tá chamando- retiro. É isso aí, é só para você experimentar essa E experiência. tem outro ponto que eu falei com Thaís, não é só pra mães, vai ser a primeira saída da mãe, não é essa situação. Quando eu fui no primeiro, né, Thaís, a Laís me convidou e eu, putz, será que eu vou? Falei, não era minha praia. Eu falei pra ela que eu não curtia muito. E aí depois eu chamei ela, porque minha filha já tem 4 anos, eu não tô não era a minha primeira saída, não era... E eu já fiquei, eu já não tô mais naquela super noia, né, da mãe de primeira viagem, você vai... Que precisa dar aquele respiro, que Você tá vai sufocada. desconstruindo. E aí eu pensei comigo, eu falei, será que eu vou? E foi muito legal, porque às vezes você precisa ir num lugar assim para você se sentir um pouco mais abraçada, um pouco mais... Independente se é a sua primeira saída, se o seu filho tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, como o meu... Tem 20. Tem 20. Às vezes, a gente não tem a noção de como é legal trocar essas experiências. E eu falei, porque eu fui meio relutante. Eu falei, gente, não Qual é... foi o seu? Gente, Foi no o último último. eu rebolei, gente. Dá Que licença. a gente dançou junto. licença. Foi a primeira vez dela. Foi a primeira vez que eu fui e fui relutante. Falei pra Laís depois. Falei, cara, eu tô indo relutante. E depois eu chamei ela e falei, Laís, olha que legal. Eu não ia, não é muito a minha praia, né? Vamos dizer. E eu falei, foi muito legal. Porque eu Falou até que você conversei. nem tava tão bem naquele dia que Não você saiu tava melhor, tão né? bem naquele dia. Foi uma delícia. Saí melhor. E tinham mães de bebês a
né? Adultos já, né? Com 18 anos. E você vai lá pra conversar. É um momento... Assim, as pessoas vão ver experiências, né? Com a gente no balcão. Mas eu acho que é importante ressaltar que não é pra ir lá ver uma palestrinha, né? É lá pra ir se sentir amparada. É o show da vida, gente. É o show da vida. Olha, porque... eu sou muito do relacionamento, né? Assim, mais um dos meus jargões é assim, tem muitas mulheres que são feridas por pessoas, né? Mas existem muitas mulheres que são curadas e são cura para pessoas. Então, eu sempre incentivo, e foi como surgiu nesse cenário, porque assim, eu tinha, para ter minha segunda filha, né, que não tinha sido planejada, eu voltei para Maricá, que era uma cidade que aí daria em outro podcast, que eu não queria estar, por várias frustrações que eu passei, era a terra do meu sofrimento. Maricá era a terra da minha falência, da minha derrota. E eu não queria voltar para lá, só que minha família estava lá, minha mãe, minha rede de apoio estava lá. E em Cabo Frio só estava eu, meu marido e minha primeira filha. E aí eu falei, mas eu vou voltar para lá só para ter Alice. E quando eu cheguei lá, veio toda essa carga de eu não queria estar aqui, que droga, mas eu preciso estar por causa da minha filha. E aí, nos primeiros dias, eu comecei a ter o baby blues mesmo, sabe? Eu me senti muito melancólica, de um jeito que eu não sou, porque eu sou extremamente enérgica, eu sou do copo meio cheio, isso é natural em mim. E eu comecei a ficar muito mal, a ponto do meu marido, tipo assim, ele ia na rua, quando ele voltava, eu brigava com ele. Ah, você tá tendo uma vida maravilhosa e eu tô aqui trancada. Eu fui comprar o pão doce que você pediu, amada. Eu só fui na padaria. Eu tava nesse nível, entendeu? Então, aí eu falei assim, aí foi quando eu olhei e falei assim, por trabalhar com autoconhecimento, quantas não tem essa percepção? Sim. Falei, eu preciso fazer uma coisa por mim, porque minha mãe tava dando melhor, meu marido tava dando melhor, minha irmã tava dando melhor, mas eu estava dentro de uma caverna. E eu falei, se eu não fizer alguma coisa por mim, eu não vou conseguir. E aí, o que eu, por experiência própria, eu já sei o que me salvaria. Primeiro, me relacionar com outras pessoas. E segundo, voltar para o meu lugar seguro. Qual era o meu lugar seguro? Treinamento. Palco, porque eu trabalho com isso há muitos anos. E aí minha irmã fez chamei minha irmã, falei, faz uma reunião aí com 5 mulheres. Ela, pra quê? Eu falei, pra eu ensinar plano de ação, que é o que tá fácil na minha cabeça. Cara, eu fiz uma reunião com 5 mulheres, ensinei, ninguém sabia que eu tava mal. Eu me arrumei como se eu fosse pra Harvard. Peguei minha filha, coloquei a Alice no bebê conforto. Quanto tempo a Alice tinha? 45 dias, amada. Eu coloquei a Alice no bebê conforto. O auge do puerpério. Não, o auge. Não, e da loucura também, né? Porque você pegar uma criança de 45 dias e levar pra uma cafeteria pra 5 pessoas que você não conhece, o auge da loucura. Não teve filho na pandemia. Não tive. Tem 6 anos, vai fazer 7 agora. Ela faz aniversário junto com a Colmeia, literalmente. Porque nasceu ali. E aí o que aconteceu? Eu dei aquela reunião. Quando eu dei aquela reunião, as mulheres terminaram, falaram assim, cara, você me salvou. Cara, que maravilha, eu tava perdida no meu negócio, também aqui, cidade dormitória, eu não conheço ninguém. E eu abraçando elas e pensando assim, elas que me salvaram. Elas que me lembraram quem eu sou. E aí ali eu aprendi uma coisa muito importante, assim, vai passar. É horrível a gente ouvir isso no puerpério. É horrível, né? Horrível. Mas, raiva, né? mas é verdade, vai passar. É uma fase. Pode ser a pior. Você só não pode se afogar. Você tem que permanecer. Aí você tem que ter o quê? Escapes. Você tem que ir pro encontro, mesmo sem querer. Não, eu vou. Eu não quero ir, eu não tô bem, mas eu vou por mim. Você tem que ir para uma reunião. Ou seja, são escapes. Por quê? Porque aquela fase vai passar. E você tem que dar o passo. Você não pode esperar estar super bem pra querer jogar fazer. A boia pra se salvar. Exato. Se você também não se ajudar, esquece, porque as pessoas não sabem. E não é falta de empatia. É porque as pessoas não sabem a profundidade do que você tá vivendo. Sim. Entendeu? Não é... Eu consegui separar isso. Eu não fiquei com raiva do meu marido, ou da minha irmã, ou da minha mãe, porque eu sabia que eles estavam dando o melhor. Mas... eles não sabiam a profundidade do que estava acontecendo comigo. Só eu sabia. Mas você teve muita inteligência emocional pra dar... É isso que a Zanda falou. Pra dar o primeiro passo. Mas porque eu já trabalhava com isso há muito tempo. Então, você pode estar olhando e pensando... eu não tenho essa inteligência emocional. Mas tem nós 4 aqui pra puxar. É isso aí. E falar, filha, vambora, dá o passo. É o fôlego. Aquilo te dava fôlego. O que te dá fôlego? Isso aí. Pensar nisso. O que me dá fôlego? O que me... Qual a sua bomba de oxigênio, né? Isso, porque assim, às vezes você caminhar na praia... né? Às vezes você tomar um café com uma amiga, ou você, sei lá, o que é que te dá fôlego? Se permita viver isso, porque a gente pensa assim, agora eu sou mãe. Não, eu sou mãe, né? E isso que a gente ouve dizer aqui, ser mãe, olha que lindo, é padecer no paraíso. Então você romantiza esse negócio de padecer no paraíso. É sofrido mesmo, gente, esse é o normal, né? E assim, não vamos naturalizar o caos, não, gente. Tudo bem, é desafiador, não dá pra gente romantizar tudo, mas sim, pra que você vai ficar? Sim. Ó céu, ó vida, ser mãe é padecer no paraíso. Não, desfruta do paraíso, mas
Não se permita nesse padecer, né? Tem o dia de chorar, tem o momento do baby blues, vai vir, é a fase, vai viver, vive cada momento. Mas não fica ali pra sempre. Você tem que sair, você tem que querer abrir essa porta. Agora, a Thaisa trouxe um ponto legal, que é uma pergunta que a gente tem aqui. É sobre rede de apoio, né? Você falou que você foi pra Maricá porque sua rede de apoio estava lá. Mudei de cidade para buscar minha rede de apoio. E aí a pergunta é justamente essa, né? Como foi ou é a sua rede de apoio? Como é que você encontrou ou criou isso, né? Porque também dá pra gente... Esse movimento de criar uma rede de apoio, muitas das vezes ele é real. Porque, assim, eu logo no começo tinha muita dificuldade de dividir a Laura. É isso que a Zanda falou, assim. Só eu podia ficar com ela. E era muito pesado pra mim. Eu adoeci fisicamente. Assim, eu tive 40 graus de febre, tremendo, boca tremendo, de exaustão, porque eu não dormia, né? Não à toa conheci Josi pra salvar essa minha parte da vida aí, porque a Laura realmente não dormia. E a maternidade era muito, muito pesada pra mim nos 3 primeiros meses. E aí, quando a gente contrata a babá, que aí eu consigo dividir isso com alguém, que eu respiro e falo, caramba, Porque eu não fiz dá isso pra antes. ser mais fácil. E aí eu consigo dividir Laura com a minha família. Porque antes eu ia no churrasco da família, com ela no colo. Alguém pedia pra pegar, eu falei, não, tá tudo bem, ela tá aqui. Porque o peso pra mim era tão grande. Eu falei assim, não vou dividir isso com o outro. Não vou sobrecarregar o outro. Mas olha que interessante. Olha que interessante pra quem tá ouvindo. Porque quem tá ouvindo, às vezes, respeita e não pega da mãe, porque pensa assim... É o cuidado, ela não quer porque ela não quer que ninguém toque no filho, porque ela tá com medo de alguma doença ou de alguma coisa. Mas, na verdade, olha o que a cabeça dela pensava. E eu ouço isso de várias mães. É tão pesado pra mim Que eu não queria dividir esse peso. Eu não posso deixar que essa que tá curtindo agora aqui esse churrasco viva esse peso. É só meu, eu a que responsabilidade. tenho que fazer. O problema é meu, a responsabilidade é minha. É a droga quem mateu, quem pariu, Mateus, quem vale, né, cara? Exatamente isso. Aí eu acho que a gente, como mãe, a gente consegue ter essa empatia, né? Tipo, vai... Acho tão lindo isso quando eu vou na casa das minhas amigas quando elas tiveram um neném. Inclusive, estou precisando de amigas com bebês pequenos, tá? Fica à vontade aí. De novo, Zanda. Olha isso daqui, Tá? Zanda. E assim, chegar lá e falar assim, vai tomar um banho. Né? Aprendi isso muito com a minha irmã, né? Vai lá tomar um banho. Ou então, deixa eu lavar sua louça. Ou então, trouxe um bolo pra você. Vou ficar com seu neném, vai pro quarto comer chorando, sentada na cama, sozinha. Isso é muito importante. Sim. Porque a gente sabe que vai passar, mas a gente sabe que quando a gente tá nesse buraco, parece que não vai passar. Entendeu? Então, eu acho que essa empatia materna, essa rede materna, ela é muito importante. Mas eu também acho muito desafiador você, que não tem família perto, criar uma rede de apoio. Também acho. Eu acho surreal. Assim, você pode também falar sobre isso, né, amiga? Assim, rede de apoio... tem muita gente que fala, não, gente, a rede de apoio não vai cuidar do seu filho, né? Porque muita gente fala assim, ai, não vou ter o seu... Pode? Porque eu não tenho rede de apoio. Eu também. Tudo bem, não é a rede de apoio que vai criar o seu filho, mas é muito importante ter. Eu falo, não tenho vergonha de falar que, assim, um dos motivos para eu não pensar em ter um segundo filho é o fato de eu não ter rede de apoio. É o fato de que se o meu marido ficar doente, por exemplo, estiver aqui num hospital, eu vou ter que escolher entre ficar com ele no hospital ou ficar com a minha filha em casa, Caos. né? Então, assim, todo mundo fala assim, você não tem que basear sua gravidez, seus filhos em ter uma rede de apoio. Óbvio que não, a responsabilidade principal é sua. Agora, falar que isso não faz diferença é uma responsabilidade tremenda. Isso faz muita diferença. Eu vejo assim, às vezes eu falo assim, cara, às vezes eu só queria num sábado à tarde 1h30 para tomar um café com meu marido. 1h30. Não tem. Né? Você não tem essa opção, você não tem essa possibilidade. Eu tava até falando para as meninas, por exemplo, semana que vem eu vou viajar. Vou a trabalho, enfim, mas vai ter uma festa, eu tinha tudo pago para levar uma acompanhante. Caramba. Tudo. Não tem um acompanhante. Não tem, marido. Avião, Então, mas não tem, porque e eu não precisa tenho dele pra ficar com ela. Porque é uma festa para adultos, enfim, é um trabalho. Então, assim, ele é adulto para entender que eu tô a trabalho. Um momento eu vou estar trabalhando, outro momento a gente vai estar almoçando, enfim. E eu vou sozinha, tipo, hotel, passagem de avião, alimentação, tudo sem poder levar ninguém, porque não tem com quem deixar minha filha. E aí é a importância, eu acho, da rede. Tem a rede paga, óbvio, e tem a rede familiar, porque são 3 dias. Você não deixa com a rede paga. Não. Você tem que ter alguém ali dentro da sua casa olhando o seu filho. Não tem. Ela tem a minha rede. Eu sempre falo, a minha rede de apoio com a rede da família. é a escola. Isso aí. A minha rede de apoio é a escola. Ela hoje tá no integral? Não. Caramba. Ela fica de 12h às 17h30. Mas, graças a Deus, a escola
é ótima nessa questão de horários. Então, assim, eu posso trocar, se eu tenho um trabalho de manhã, eu consigo... Legal. Então, eles são a minha rede de apoio durante o dia real mesmo. Eles são maravilhosos nesse sentido. Mas eu não tenho quem a leve. Eu não tenho quem a arrume pra levar ela na escola pra ficar. E o seu marido participa bastante também. Não, a gente das assim, publicidades, né? ele super participa, e só que eu falo assim, quando não tem eu, o meu marido é a minha parte do lazer. Eu não tenho a minha parte do lazer, porque um dos dois precisam estar com o filho, entende? Então, assim, rede de apoio não é ela que cria o seu filho, volto a repetir, ninguém, né, é uma bobeira falar isso, mas falar que isso não interfere em ter o segundo e o terceiro. E, aliás, eu conheço pessoas que têm 3 filhos, 4 filhos, que saem muito mais do que eu, mas assim, tipo, infinitamente, porque as pessoas têm apoio, têm tio, e eu não tenho. Não, a rede é fundamental. A rede, eu acho que ela, na qualidade de vida da mãe, do casal, né? Acabou que eu fui só de passagem pra Maricá e fiquei em Maricá. Mas hoje eu tenho minha rede de apoio que mora minha mãe, eles moram 2 ruas depois de mim. Então, assim, eu saio pra jantar com meu marido, mãe, fica com as crianças pra mim, ela adora ficar, entendeu? Eu saio pra viajar com meu marido e isso... Meu Deus, eu penso e agradeço muito a Deus quão bem-aventurado nós somos por termos isso. Entendeu? Acho que chegou um tempo na minha maternidade que eu era a rede de apoio da minha família. Assim, porque era assim, vai ficar com um hoje, vai ficar com outro amanhã. E assim, pra eu fazer todo o movimento que eu consegui fazer, no início trabalhando, sem saber perdida. O que eu faço agora com 2 crianças, separada e tenho que trabalhar. E nessa dinâmica... Aí tinha final de semana, irmã, tá de folga? Irmã, tá de folga? 2 irmãs e a minha mãe. E a gente fazia isso. Eu, sinceramente, olhando pra trás e falando desse assunto, eu lembro disso. Então, assim, nesse lugar de fala de não tenho rede de apoio, não sei o que seria de mim. Eu também só faço tudo que eu faço por causa da minha rede de apoio. Mas eu acho que a gente vai ter que deixar algumas perguntas para o dia 2. Ficou com gostinho de quero mais. Quero Nossa, mais. gente, eu ficaria aqui muito tempo. Eu também. Mas a gente vai ficar. Dia 2 a gente tem mais tempo. Muito. Eu espero você. Vai render, hein? Gente. Então, ó, pra gente fechar aqui, primeiro, assim, quero dizer que esse bate-papo já te tocou de alguma forma, entenda como um sinal de que você precisa estar lá com a gente no dia 2 de maio, a partir das 6h30 da tarde, para viver essa experiência com a gente nessa edição mega especial do Páscoa Mamas. A gente tá abrindo o mês de maio, né? O mês das mães, né? Por que eu quero fazer uma edição histórica? Porque é o nosso mês. É o mês das mães. Eu acho que a gente precisa se olhar, assim. A gente pode se olhar em todos os meses do ano, tá? Mas tem um mês que é nosso. E a gente vai continuar se olhando em todos os meses do ano, porque esse virou um evento recorrente na marca. Mas esse é muito especial. E ele vai ficar ainda mais especial se você estiver lá com a gente. Eu tô pensando em fazer algo especial aí no dia. Então, agora, é esse momento agora. Agora eu quero convidar vocês para fazer o convite de cada uma de vocês aí, pra gente encerrar esse episódio com chave de ouro. Vai lá. Por que as suas moms, as suas mães de consultoria, as mães que te acompanham, por que essas mães têm que ir nesse encontro? Por que você acha que vale elas irem nesse encontro? Porque lá é o lugar que você precisa estar para realmente entender, assim, quem sou eu aqui nessa fila desse pão aqui, né? Quem sou eu nesse lugar, na maternidade? Porque é revelador quando a gente se coloca diante de outras mães, que a gente vai se identificando, foi o que você falou. Parece que eu tô ilhada, parece que eu tô sozinha, mas quando você... me identifiquei com isso aí que ela falou. Nossa, realmente, eu também... descobri que como que eu podia me entregar tanto. E aí cada um vai falando, nossa, e aí você também começa a agradecer por coisas que você até esqueceu, tipo, gente, eu não sei o que era isso, não ter rede de apoio, sabe? Então assim, e outro você fala, nossa, como eu sou maravilhosa, eu tô aqui há 4 anos sem rede de apoio. Ela era a rede de apoio da família dela. Olha só. Então, assim, você começa a se ver, se enxergar, você vê os polos das coisas, né? Eu acho isso. Somos diferentes, mas como que a gente se conecta em tanta coisa? Por isso, mãe, você precisa estar lá comigo e eu vou fazer uma surpresa, hein? Ó, vai ter surpresinha. Isso não tava combinado, não. Vai ter surpresa até pra mim. Vai ter surpresa porque aconteceu que Bia, no final do ano, quando eu tava com eles pequenininha, eu falei, cara, agora faz todo sentido aquela música, essa música que combina
Com isso, eu descobri a letra da música se encaixava. E essa música vai aparecer lá no dia, tá? Vou contar, revelar. Vai cantar! Porque apareceu a música na televisão e a Bia, mãe, a nossa música, mãe, ele tá cantando a nossa música. Com Porque música eu desde que era choro, hein? bebezinha, Eu vou chorar lá, hein? desde que era bebezinha, eu cantava pra ela e a gente fazia o coraçãozinho junta. E eu falava, é a nossa música, beijinho esquimó. E aí, eu lembro que ela saiu correndo, mãe, a nossa música na televisão tá tocando a nossa música, mãe. E você vai cantar essa E eu vou música lá? cantar essa música lá. Não. Só vai saber a música quem for lá. Tá vendo? Me passa a música nos bastidores, que aí eu toco o violão pra você cantar. Zan, você vai ter que dançar. Sério? Me chama. Vai Só ter sobrou que essa função coreografar, pra querida. você. Você Ou faz tocar back? um negocinho, assim, Faz back? pandeiro. Faz back. Canta. Não, não vou falar nada. Então, parceiro de roupa de comprometer com coreografia. Eu tô até vendo as Fala nada. coreografias, ó. E você, por que suas milhares de filhas que nasceram ali no seu puerpério, desse movimento tão potente que você tem, por que essas mães têm que estar lá com a gente? Então, primeiro, porque se é um evento da Laís e a Laís é colmeia, a gente prestigia quem é colmeia. Então, o básico é isso. Depois de Gostei. fazer Gente, nada, né? tinha que ter deixado a Thaísa falar por último, Não, entendeu? olha só, Não vou fazer deixar- parte de uma rede é isso, porque a gente fala, rede Você é o quê? Você apoia. se joga e tem apoio pra você. Então, assim, eu já falei, a gente vai zerar esses convites. Então, primeiro por isso, porque se Aqui você é colmeia, você tem que estar nesse evento, porque é um evento de uma associada nossa. E aí, tanto as empreendedoras, como muita gente que segue a gente no Instagram, espero que você vire um corte, eu quero convidar você para você entender que nesse momento que você tá achando que é um momento de solidão, de escuridão, de vazio, pode nascer uma coisa incrível. Eu nunca imaginei que no meu momento de maior dor, de maior dúvida, de maior confusão, nasceria uma rede que já impactou mais de 9 mil negócios femininos e que só cresce. As portas se abrem de um jeito que eu não tenho nem permissão para parar. É verdade. Então, nesse momento que você está passando aí, você vai entender que você pode florescer de uma maneira que vai abençoar outras mulheres também. Então, cola com a gente, queridas. Só vem. Uau! Só É, vem. Zanda, Mas ele levou sobrou a pra mim. barra. É, ele levou. Não, então eu vou falar diretamente com as minhas vizinhas. Isso aí. Isso aí, tudo bem porque com a suas gente. Eu já vizinhas sou têm que vizinha estar com a também. Porque vocês me cobram constantemente um café. E eu falo, vou ser bem sincera, eu falo, não vou fazer isso porque ninguém vai. Aí todo mundo, para, eu vou. Eu falo, então vamos. É o teste É do isso. café. É o teste. Vocês querem um café? Então vamos marcar, vamos se encontrar lá, porque depois ainda vai ter a gente vai bater papo Faz um lá, after, né? Vai Gente, fazer um... depois vai é ter um... tudo de bom lá fora. O legal também é isso. É depois a gente conversar. Então, minha Vamos ter vizinhança de fotos. Niterói e região, bora ir lá pra gente conversar, se ver de perto. Nessa Tirar uma cidade foto. nessa cidade que eu sou apaixonada, que eu me mudei pra cá e que eu fui acolhida de uma maneira assim enlouquecedora, que eu sou, agora Niterói já é meu país também. Isso aí, Eu isso já sou aí. região também, então vamos conversar, vamos falar sobre vida real, vamos florear um pouco, vamos chorar um pouco, vamos fazer tudo que a Cantar. gente tem direito, Vamos cantar. cantar. Ela vai cantar, eu Todo não vou. mundo vai cantar, Eu essa não vou, música eu não vou dançar. É conhecida. Gente, vai ter vizinhas, vão vai ter tocar mesmo, abelhas. jura? Não, eu poderia, mas eu não vai ter tempo de ensaiar. Eu tenho que ter toda uma produção, uma Então preparação. eu vou melhor. levar alguém pra tocar. Isso aí, melhor. Mais garantido. Mas vamos encher esse lugar. Não, Tem vizinha, vem, tem só abelha, tem mãe de consultoria, tem vai Paz ter com tudo. Moms, tem... Tem. Gente, Vai ser lindo. potente demais, assim. Se você não for, só você não vai. E outra coisa que é importante, se você não estiver com vontade, vá. Vai. Porque você Você é a prova vai. viva disso, né? Eu só Vai sem eu só vontade. gosto de falar do que eu tenho do que eu tenho vivência. Vá. Porque eu não queria ir e eu sou. Então vamos sou lá, bem. vou Todo mundo falar. acha que eu sou. Né, mas eu sou bem bicho do mato, sim. Vá, que depois você vai falar, valeu a pena, foi legal, conheci pessoas diferentes. Não, e ela tava super quietinha mesmo, mas eu imaginei que era ela. E eu toda simpaticona. Pega na mão, olha no Não, olho. mas eu vou te falar aí, eu amei. Cara! Porque eu estava me sentindo tímida, estava me sentindo tipo, ai, não conheço ninguém. Ficou do meu nananã. lado, tipo, eu Fiquei do lado e ela toda amorosa, toda querida. Eu falei, cara, foi uma coisa muito Quebrei. gostosa. Vocês se conectaram lá e vocês nem sabiam que vocês estariam, porque eu não tinha feito depois convite ainda, né? Não, aí depois a gente já começou a se seguir, Não, e eu enfim. amei elas ali, fizemos um... Daí eu tava olhando e foi... Best, Segura, dançando segura. Mas junto. peraí, Segura. deixa eu falar uma coisa. Isso que ela falou, vai sem vontade, é o que eu falo pras mães de consultoria. É igual academia, é igual namorar. Não tá com vontade, mas começa sem vontade. Então vai sem vontade que no final não é bom. Então, eu Você já acho. ficou feliz? Eu acho
que não vai ter ingresso pra essa galera, entendeu? Porque eu acho que já vai esgotar o ingresso da galera que já tá porque é doida igual pra ir. namorar, né, meu amor? Então, meu amor, No final é bom. queira logo vontade, arruma vontade aí, já garante seu ingresso, porque se ficar pensando muito, ai, não quero ir. Não, e acontece muito, tá, Thaisa? Na véspera, Isso aí. no dia de manhã... A pessoa quer. Não, amor, Não. esgotou. Esgotou. E esgota mesmo. Esgota. Isso não é marketing, não. Os eventos da Páscoa, a gente já teve evento que a gente fez, cara... Não, e tem Não dá. lotação, o A espaço gente tem não lotação. consegue tem colocar tudo mais gente direitinho, aqui. E é porque a experiência também é toda muito pensada em cada uma, né? A gente trabalha com encantamento do cliente, então a gente sempre tem um mimo pra cada uma, não sei o quê. Então não tem como colocar 71. Não, São 70 mulheres e você precisa garantir a sua vaga pra ver essa experiência, porque depois quando você vê, né, os cortes depois, o que aconteceu depois, os stories das pessoas, por que eu não fui? É isso aí. Exatamente. Não passa vontade, garante seu ingresso e encontra essa galera aqui, essa energia. Vai ser muito essa bom. coisa Vai. gostosa, esse tanto de mãe trocando ideia, um monte de mãe potente lá com vocês. E dia 2 de maio, 6h30 da tarde, eu vejo você. Beijo! Até lá. Tchau.